Beans é uma marca de 25 anos de história, né? Uma marca que começou em 1997, o fundador é o Caíto, ele teve um insight de trazer essa provocação para a galera, para os consumidores. Por que você não pode ter um óculos combinado, igual você tem um tênis para jogar bola, um tênis para trabalhar, um tênis para ir para uma festa? Por que você não pode ter também um óculos nessas ocasiões? A gente precisa saber quem é o nosso consumidor. Quando eu cheguei aqui na Chili Beans, a primeira pergunta que eu fiz pro meu time foi: quanto tempo um consumidor demora para fazer uma recompra? 18 meses. E quando a gente olha o nosso champion, que é o nosso melhor consumidor, ele compra 2 vezes por ano, então ele tem uma recompra de 6 meses, é 1/3. Então como que eu consigo fazer o de 18 chegar nesse 1/3? Acho que o grande desafio, né, quando a gente fala de trazer uma estrutura de CRM para uma rede 100% de franquias, né, são 400 franqueados diferentes, é a gente conseguir passar uma mensagem única desse objetivo desse canal. A gente fala que o franqueado é o principal embaixador do nosso CRM, mas a gente tem o supervisor dele, o próprio gerente, até chegar no vendedor. Então toda essa jornada ela é muito importante, mas a gente precisa acreditar. Muitas marcas trouxeram muitas ferramentas para dentro de casa. Né? Questão da pandemia, precisa conversar com o consumidor, precisa ter disparo por WhatsApp, precisa ter e-mail marketing, trouxe um monte de ferramenta, mas poucas marcas sabem trabalhar. Então vocês que estão assistindo esse vídeo, qual marca que você lembra que você recebeu um conteúdo, seja no e-mail marketing, um WhatsApp, contando história, falando sobre um bastidor, falando sobre uma tendência? É muito difícil isso acontecer, é sempre muito comercial. E é lógico, o nosso negócio, por ser varejo, precisa vender, mas eu prefiro muito mais trabalhar a venda como uma consequência de um assunto, de uma informação, de uma relevância. A gente quer oferecer uma melhor experiência para o nosso consumidor acima de qualquer coisa. Porque a gente sabe que essa nova experiência, essa experiência totalmente do zero, ou aquela experiência uau, podemos dizer assim, que a gente está trabalhando, ela vem desde quando o cliente pega o nosso óculos, vê ali nos detalhes, né, uma história que a gente está querendo contar. Então, é mais do que um óculos, né? A gente está entregando um produto com grande valor agregado e ali a gente cria novamente uma conexão com esse consumidor. Com essa ferramenta, com esse dia a dia, hoje eu consigo dar gatilhos, né, para que a minha loja, o meu time de loja trabalhe essa conversa com o consumidor. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. A gente trabalha hoje 4 principais ferramentas, que é o Dito Agenda, o Dito E-mail Marketing, o RFM e o CX para fazer pesquisas com o consumidor. A gente consegue fazer esse 360 dentro do próprio CRM. A gente trabalha muito o RFM no dia a dia para segmentar os melhores clientes da marca, entender quem está se afastando do relacionamento, e isso ajuda também a gente levantar algumas opções de produto, comunicação. E também a gente tem uma parte de dedo duro que avisa as lojas como é que está a qualidade do cadastro. Isso também é bem importante para o dia a dia, porque sem o cadastro a gente não consegue comunicar com esse cliente. A gente tem uma agenda, então a gente coloca os assuntos principais para as lojas, né? Então vou dar um exemplo, semana do consumidor. Às vezes a loja não está pensando naquilo, não lembra daquilo, e ela vê um insight que a franqueadora está colocando como oportunidade de venda, e em cima daquilo ela gera um conteúdo, porque ela precisa conversar com o consumidor, ela precisa mostrar para o consumidor. Então de uma maneira também a gente consegue incentivar a criatividade da nossa rede. Das 1000 lojas que a gente tem dentro da nossa estrutura, a gente olha que mais ou menos umas 800 lojas, né, utilizam a Dito diariamente, tem uma rotina bem estipulada com esse canal. E isso prova os resultados que a gente vem colhendo, né? Então, a gente tem um núcleo de mais ou menos uns 20% de receita influenciadas através desse canal, porque as lojas já estão cada vez mais utilizando a cultura do CRM para a gente conseguir, não só através do pós-venda, fidelizar esse cliente, mas a gente conseguir também essa receita de 20% de receita influenciada através do canal. Então, isso é um grande marco para a nossa história. Quando a gente fala do e-mail, então, o sucesso é garantido, né? Desde que a gente vem trabalhando com ele, principalmente nesse período pós-pandemia, a gente conseguiu estabelecer um calendário praticamente diário com alguns consumidores, mas isso muito olhando a parte da segmentação que é muito bem feita pela equipe. E por que é tão bem feita, né? A gente vê isso nos resultados. Então, a gente tem uma taxa de abertura de mais ou menos uma média de 40%. E aí quando você olha os resultados de conversões nas vendas, né, dos nossos PDVs, isso mostra que a gente está realmente no caminho certo dessa construção dessa jornada. E como que a gente faz isso?
novamente, mais do que olhando o nosso calendário, as grandes datas que a gente acredita, mas também olhando algumas regras que a gente olha como comportamentais, né? Então, ver pessoas que faz tempo que não voltam para comprar com a gente, os aniversariantes do mês, por que não? Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades para a gente conseguir falar com esse consumidor sem ser aquela coisa muito chata de toda hora mandando a comunicação, mas direcionando o discurso e, mais do que isso, entendendo o que ele quer ouvir da marca no momento certo. Falando da ferramenta CX, né, que é quando a gente faz uma pesquisa ao final de toda essa jornada, a gente faz uma pergunta muito simples para entender como é que foi o atendimento do nosso consumidor e através da metodologia CSAT a gente consegue identificar do ótimo ao ruim os grandes gargalos, né, e oportunidades do nosso negócio, mas por que também não a gente parabenizar e pegar aquela informação positiva e repassar como um feedback para as nossas lojas, né? Então, todo esse trabalho feito em conjunto não é só benéfico para o consumidor, mas também para o nosso negócio. E prova disso é o resultado, né? A gente vem com uma pesquisa acima de 95% desde que a gente instituiu ela junto com a Dito no ano passado. Então, marcos incríveis de resultados. A gente percebeu através da Dito que a gente pode ter resultados ainda mais agressivos. Então, todas as provocações que acontecem, né, do parceiro no dia a dia, a gente vendo os números, pensando na segmentação, essa rotina praticamente semanal, mas por que não dizer diária, né? A gente acaba trocando praticamente todos os dias com o time da Dito. Acho que esse é o de fato que diferencia o nosso relacionamento com a Dito. É um trabalho muito bacana porque a franqueada ela consegue estar mais próxima, né? A franqueadora do franqueado, trazendo esses inputs, esses insights e sempre olhando o quê? Vender mais conversas, mais assuntos, consequentemente gera mais vendas.